Bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB e eu ajudo pessoas que têm o sonho de fazer mestrado em instituições públicas e economizar a média aí de R$ 3.000 por mês. E tudo isso, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro, mesmo que você não tenha publicações, ainda assim você consegue atingir a sua aprovação no mestrado através de uma metodologia que realmente seja validada. E eu compartilho uma série de conteúdos tanto no meu Instagram, que é o Assis Gustavo Underline, como também no meu canal do YouTube, que é o Assis Gustavo. E aqui hoje, nosso grande objetivo vai ser a análise de um edital do mestrado em Direito da USP. É um dos mestrados mais concorridos do Brasil e que gera uma série de dúvidas. Muitas pessoas pedem a análise desse edital. E hoje a gente vai estar analisando esse edital com profundidade para poder auxiliar vocês aí que têm o sonho de fazer mestrado nessa instituição que é tão famosa, uma das 3 melhores mestrados em Direito do Brasil, aliado, né, à UNB e também à UFMG, são as 3 melhores instituições do país na área do direito, né, no mestrado e no doutorado. São 3 mestrados que receberam nota 7 na última avaliação da CAPES e que gera, né, realmente aí um forte sentimento por parte das pessoas de quererem cursar esses programas de mestrado. Então, já vamos aqui para minha tela, sem mais delongas, para a gente poder se aprofundar nesse edital, para você saber todas as informações que são importantes para a sua preparação. Então, presta muita atenção em cada uma das informações que eu vou te passar a partir de agora sobre esse edital. Agora vocês já estão vendo a minha tela. Vamos lá, pessoal. Ó, tem duas coisas que eu gosto, né? Duas formas de analisar o edital que eu gosto bastante. É a forma que eu recomendo até para os meus mentorados do GPS da aprovação no mestrado. É o meu programa de mentoria, né? Para aquelas pessoas que querem se aprofundar, que querem ter um acompanhamento mais próximo. Então, duas coisas que eu falo para os mentorados, que vocês devem analisar no edital: os aspectos formais e os aspectos materiais. Então, a caixinha dos aspectos formais é tudo aquilo relativo a, por exemplo, a prazos, datas, informações, toda a parte burocrática você vai colocar nessa primeira caixinha, os aspectos formais. E tudo aquilo que é relativo às etapas, às formas que você, a forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas, você vai colocar na caixinha dos aspectos materiais, tá bom? Então, pense sempre no edital nessas duas caixinhas, são duas caixinhas muito importantes. Tem pessoas que focam só nos aspectos materiais, outras que focam só apenas nos aspectos formais, e esse é um grande erro, você tem que focar nos dois, tá bom? Então, vamos focar, vamos começar a ler aqui o edital do início, com as principais informações. Então, aqui vocês estão vendo as informações, o edital para o ingresso no processo seletivo, tem a apresentação, e aqui vai falar sobre as áreas de concentração do programa e também as sub-áreas. Então, como vocês podem ver, né, área em direito civil, sub-áreas em direito civil, história do direito, direito romano, direito comercial, direito do trabalho e seguridade social. E aí vem, né, todas as sub-áreas, direito do Estado e suas sub-áreas, direito penal, medicina forense e criminologia e suas sub-áreas, direito processual e as sub-áreas, direito econômico, financeiro e tributário e também as sub-áreas, direito internacional, filosofia e teoria do direito e direitos humanos. Então, essas duas áreas aqui não têm sub-áreas, são apenas as áreas. Como vocês podem ver, tem linha de pesquisa em tudo quanto é área do direito nesse edital. E é bacana que vocês realmente conheçam essas áreas, né, de concentração e vejam aquelas que realmente te chamem mais atenção. Tá bom? Para quê? Para que você consiga elaborar um projeto condizente com a linha de pesquisa, com a área de concentração aqui no caso, tá bom? E também condizente com a sub-área. Então você precisa refletir sobre os seus interesses, sobre as suas experiências, para você poder definir qual vai ser a área aí mais adequada para ti, tá bom? E aí a gente vai seguindo. Ó, aqui tem uma informação importante. As normas básicas de regência do programa são o regimento interno, o regimento de pós-graduação da USP e o regulamento do PPGD da FD USP. Ambos com textos disponíveis no site, né, da direito.usp.br no guia pós-graduação. Pessoal, quantas pessoas realmente vão ler isso aqui? 1% dos candidatos vão ler isso aqui. E esse 1% que lê vai estar na frente dos demais, tá bom? Então, todas as informações que são importantes, que não estão aqui no edital, às vezes você tem dúvida em relação às disciplinas, quantos créditos você precisa cumprir no mestrado, o seu trabalho, como é que é a dissertação, tem qualificação, não tem qualificação. Todas essas informações você vai encontrar no regulamento do programa. Então, leia esse regulamento. Além do edital, você vai ler o regulamento, tá bom? Tem essa indicação aqui no edital, não negligencie porque é importante. Vamos lá. O processo seletivo consiste em 3 etapas eliminatórias. Vamos ver quais são? Comprovação de proficiência em língua estrangeira, prova de conhecimentos jurídicos e a seleção realizada pelos orientadores do PPG. Então a gente tem essas 3 etapas. A etapa de comprovação de proficiência em língua estrangeira, inglês, francês, italiano e alemão. Então você vai ter que escolher uma dessas 4. Idiomas ficará em cargo da Fundação Universitária para o Vestibular, FUVEST, e será regida por edital à parte divulgado em seu site. Então, quer saber como é que é a prova de proficiência? Entra lá no site da FUVEST e procura por informações específicas, tá bom? A prova de conhecimentos específicos, primeira fase, ficará em cargo da Fundação Universitária para o Vestibular, FUVEST,
A seleção pelos orientadores do PPG, que é a segunda fase, será em cargo dos orientadores do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP, com o apoio da FUVEST. Ambas as fases serão regidas pelo presente edital. Então, essas duas fases a gente consegue identificar aqui por esse edital. Basicamente, cabe ao candidato se informar sobre a necessidade de inscrição em um ou nos dois editais referidos no item 1.4, realizar a inscrição e o pagamento de taxas no prazo indicado em cada edital. Não haverá exceções, ou seja, você vai ter que se inscrever tanto nesse edital, importante você ficar atento aqui, ó, se inscrever tanto nesse edital como também no edital relacionado à comprovação de proficiência em língua estrangeira, tá bom? O foco nosso hoje aqui vai ser nesse edital que a gente está analisando, especialmente, né, com foco no conhecimento jurídico e também na parte da seleção, tá, dentro aqui desse edital. A prova de conhecimento jurídico será realizada em formato online, e essa é uma tendência que a gente vê muito forte, especialmente a partir da pandemia, conforme instruções que serão disponibilizadas no site da FUVEST, cabendo ao candidato se informar acerca das condições para a realização da prova. A CPG da FD USP acompanhará o processo seletivo por intermédio do seu presidente, professor titular. E aqui está o nome do professor titular. Aqui vem a questão, né, da inscrição. E aí vamos ver a questão aqui, né? Então a gente sabe quais são as etapas. São basicamente 3 etapas. Você sabe que você tem que se inscrever em 2 processos, tanto da comprovação do idioma, como também, né, na parte aqui da prova de conhecimentos específicos e a análise ali, né, com os professores, a entrevista com os professores. Na inscrição, aqui é a caixinha que a gente conversou da parte formal. O que você vai precisar? Você vai precisar indicar o nível que você pretende concorrer, ou mestrado ou doutorado, você vai indicar. Você tem que indicar também a área e a sub-área. A sub-área, quando houver. Você lembra que lá atrás a gente viu que tem algumas áreas que não tem sub-área? A 9 e a 10 não tem sub-área, então você vai indicar a sua área. Inserir o número USP, no caso de candidatos que são ou já foram alunos da USP, e inserir o link para acesso ao currículo Lattes atualizado. Não se esquece de atualizar o seu currículo Lattes. Então, basicamente, essas são as informações que a gente está na caixinha ali dos aspectos formais, tá bom? Da sua preparação. Aqui fala que é vedada qualquer modificação depois que você faz a inscrição. Tem a parte das ações afirmativas, então se você for concorrer às ações afirmativas, você deve ler isso aqui com muita atenção. E mesmo que você não vá concorrer, também leia, tá bom? Aqui fala sobre como comprovar, né, se você for concorrer às ações afirmativas. Né, tem uma certidão, autodeclaração. Então tem todas as informações que são importantes. As vagas que não forem ocupadas por ações afirmativas não poderão ser oferecidas como vagas regulares. Em alguns processos seletivos isso aqui não é verdade. Pode ser que o processo seletivo, se não preencher as ações afirmativas, ela é revertida como vaga regular. Mas aqui tem essa previsão, que não é revertida. Exclusivamente para a área de concentração em direitos humanos será reservado 1/3 das vagas para os candidatos ao declarados pretos, pardos ou indígenas com deficiência física grave, comprovadamente em situação de hipossuficiência econômica. Tem essa especificidade aqui também. Das vagas regulares. As vagas para cada área serão divulgadas, aí tem a data, devendo cada orientador do programa indicar quantas vagas disponibilizará para o seu nível, mestrado, doutorado ou doutorado direto, e quantas vagas serão abertas em cada semestre. A FUVEST terá acesso a esse número com antecedência necessária para se atender aos dispostos no item 11.12 e 11.13 do presente edital. E aqui, pessoal, o que o programa está dizendo? Ele está dizendo que cada orientador ele vai definir ali seu próprio juízo quantas vagas que eles vão ofertar, tá bom? Então, fique de olho quais são os professores que vão ofertar vagas, quantas vagas que eles vão ofertar, o que esses professores estão pesquisando, qual é a área de concentração que ele está vinculado e sub-áreas, o que eles estão pesquisando. Tudo isso vai te ajudar, tá bom, na sua preparação. E aí vem, né, para os candidatos estrangeiros, tem algumas informações, as fases do processo seletivo. Primeira fase, além da prova de proficiência em língua estrangeira, regida por edital próprio, ou seja, outro edital, o presente processo seletivo será composto por 2 fases. Primeira fase, comprovação de conhecimentos jurídicos em 2 níveis. Uma prova para os candidatos ao mestrado e outra para os candidatos ao doutorado ou ao doutorado direto. E a segunda fase, seleção realizada pelos orientadores do PPGD da FD USP, tá bom? E aqui é a parte da entrevista, essa segunda etapa, tá bom? Então a primeira fase é uma prova de conhecimentos jurídicos, comprovação de conhecimentos jurídicos, e a segunda é a seleção realizada pelos orientadores. Basicamente são essas 2 etapas. A comprovação de conhecimentos jurídicos poderá ocorrer pela aprovação em exame aplicado pela FUVEST, de caráter eliminatório e classificatório, dos termos do item 11 desse edital. Vamos ver quais são os termos do item 11 desse edital. Da aplicação do exame da primeira fase, prova de conhecimentos jurídicos. E aqui a gente vai ter todas as informações relacionadas. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó. A prova será aplicada no formato online. E aí tem a data. Duração de 2 horas e 30 minutos. Então esse aqui já é para vocês preparar. No site da FUVEST vai ser divulgada a lista de inscritos, bem como o horário. A critério exclusivo da FUVEST, considerando aspectos técnicos da realização da prova online, as provas de conhecimento jurídico poderão ser agendadas em diferentes horários, agrupando-se as áreas ou sub-áreas proporcionalmente, segundo o número de candidatos inscritos. O candidato só poderá ter acesso à sua prova no período divulgado na área do candidato. Será disponibilizado o link na área do candidato no site da FUVEST, próxima data do exame.
permitindo a validação do ambiente tecnológico, então fique de olho na plataforma, tá bom? É a obrigação do candidato a executar previamente esse procedimento no mesmo computador em que realizará a prova e certificar-se de que seu ambiente atende os requisitos básicos e as condições técnicas para a realização da prova online. Então, fique muito atento a isso aqui, ó. Entra com antecedência, testa o seu computador, né? Especialmente nesse contexto que a gente está de processos seletivos totalmente virtuais, no pós-pandemia, o que você tem que ficar muito atento? Com a sua internet. E você tem também um espaço que esteja silencioso para você poder fazer as provas. E você tenha, por exemplo, um 4G de suporte, caso o seu Wi-Fi acabe, caso caia o seu Wi-Fi, caso acabe a sua energia, você tem que ter uma segunda opção, tá bom? Não será permitido acesso ao sistema de prova após o horário de início. Para a realização da prova, é de total responsabilidade do candidato ter conexão estável. É o que a gente está falando aqui, ó. Notebook rodando a última versão do Chrome, microfone sem fone de ouvido acoplado a uma webcam. Se não tiver, pede emprestado para um amigo, para o vizinho, enfim. O enquadramento e iluminação do rosto durante o período de realização da prova deve ser adequado para um bom reconhecimento da face do candidato. O candidato deverá permitir que o sistema tenha acesso à câmera e ao microfone durante todo o período de realização do exame. A FUVEST e a FD não se responsabilizam por problemas de ordem técnica que possam acontecer, como, por exemplo, falha na comunicação, congestionamento nas linhas e outros fatores que impossibilitem a realização da prova. É a obrigação do candidato certificar-se que não existem extensões habilitadas no navegador durante a prova. O candidato não poderá ter contato com nenhuma pessoa durante todo o período de realização da prova, nem consultar qualquer e-mail eletrônicos ou de papel, ou seja, você vai ficar com a câmera aberta, igual eu tô aqui com vocês. A pessoa ali, o avaliador, vê que você está conversando com alguém, que você está olhando muito para o lado, que você está consultando material, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado. Pode ter certeza disso. E aqui vem, ó, fiscais que vão monitorar virtualmente todos os movimentos dos candidatos, tá bom? Atos irregulares durante a execução da prova poderão resultar na desclassificação. O candidato deverá selecionar e preparar previamente o ambiente para a realização da prova. Cronômetro virtual, validade oficial. Não será permitida nenhuma ação após esse horário. O exame de conhecimentos jurídicos consistirá em uma prova dissertativa com subdivisões ou não, e avaliar a maturidade acadêmica em nível adequado ao ingresso na pós-graduação, a pertinência ao enunciado da questão, a capacidade crítica, o domínio da bibliografia indicada em edital complementar a este, a clareza de expressão e a correção gramatical, tá bom? Então, tem uma bibliografia complementar que está indicada nesse edital que você deve estudar. Estuda essa bibliografia a fundo, gente. O que você vai fazer? Você vai pegar cada uma das bibliografias indicadas e você vai ler. Você não vai apenas ler, você vai ler e vai fazer fichamentos. Por quê? Porque é o fichamento que vai permitir com que você consiga, posteriormente, recuperar as informações que são importantes, tá bom? Inclusive, lá no GPS, que é o meu programa de mentoria, eu ensino logo no módulo 1 para os mentorados como que você pode ler artigos científicos de uma maneira adequada, tanto uma leitura básica, intermediária quanto avançada, e como que você pode fazer fichamentos desses artigos para que depois você possa recuperar as informações. Tanto para uma prova dissertativa, como também para você poder escrever o seu artigo, o seu projeto, ou seu artigo, ou sua dissertação, ou sua tese, tá bom? Então, aprenda a ler artigos e aprenda a fazer bons fichamentos para que você consiga ter êxito, tá bom? Nessa prova aqui, dissertativa e também nas demais etapas do certame, com certeza vai poder te auxiliar. E uma outra dica que eu te dou para a prova dissertativa é que você treine. Treine várias vezes em casa. Não só lendo e fazendo fichamentos dos artigos indicados no edital. O que você vai fazer? Você vai escrever sobre o artigo. Você vai escrever possíveis perguntas que os professores podem vir te fazer. E sabe o que você pode fazer para estudar? Você pode pegar provas anteriores, provas antigas, pedir para pessoas que já tiveram, já que passaram por esse processo seletivo, para disponibilizarem as provas anteriores. Ou então consultar no site, caso tenha. Então, são formas que você pode utilizar para conseguir estudar para a prova dissertativa. Inclusive, lá no GPS, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico só sobre a prova dissertativa, sobre como que você redige um bom texto dissertativo, pensando justamente nessa etapa, sobre como que você se prepara do zero, como que você encontra os artigos, como que você escreve uma resposta persuasiva, como que você realmente aproveita o seu tempo, né? São 2 horas e meia, então é um tempo corrido, você realmente tem que fazer uma boa gestão do seu tempo, então a gente tem um módulo lá no GPS específico justamente para essa etapa, para poder te auxiliar. Mas aqui de uma forma sintética, conheça a fundo essa bibliografia, porque a maioria dos candidatos, tem muitos candidatos que nem vão ler na íntegra todas essas bibliografias. E quando você estiver lendo, sempre pense em como que essas bibliografias elas podem se relacionar uma com as outras, tá bom? Fique de olho lá, né, qual vai ser a bibliografia indicada, no edital específico. Cada prova da primeira fase será corrigida sem identificação do candidato por 2 examinadores independentes, cuja identidade também não será publicada, os quais atribuirão a nota será convertida na escala de 0 a 10, arredondada até a primeira casa decimal. Caso a diferença entre as duas notas já convertidas seja no máximo igual a 2, a nota final será a média aritmética das duas variações, arredondada até a primeira casa decimal. Se essa diferença for superior a 2 pontos, haverá um terceiro examinador, que corrigirá a prova sem ter conhecimento das duas correções anteriores, e que também atribuirá uma nota que será convertida na escala de 0 a 10. Caso as 3 notas atribuídas sejam distintas entre si, a nota final será a nota intermediária. Se 2 das 3 notas forem iguais, esse valor comum será
tomado como nota final. A nota mínima para aprovação no exame de conhecimentos jurídicos é igual a 7 na escala de 0 a 10, e não haverá arredondamento em nenhuma hipótese. O atingimento à nota 7 de aprovação no exame de conhecimentos jurídicos não garante a habilitação para a terceira fase do processo seletivo, tendo em vista o disposto no item 11.17 desse edital e 11.17 presente edital. Vamos ver o que ele fala aqui. Serão habilitados para seleção pelos orientadores do PPG os candidatos aprovados na primeira fase desse edital e os candidatos enquadrados no item 5.2, a linha B, que estejam dispensados da realização da prova de conhecimentos jurídicos da primeira fase. Então, esse é o primeiro requisito. E o segundo aqui, o número de candidatos habilitados corresponderá a 3 vezes o número de vagas indicadas em conformidade com os itens 2.1 e 3.1, número que será calculado por área ou subárea e de concentração quando houver, não havendo distinção entre o nível de pós-graduação. Havendo empate na nota correspondente ao último habilitado, todos os candidatos com nota igual a esse serão habilitados para a fase final. A FUVEST disponibilizará em seu site os espelhos de correção da prova de conhecimentos jurídicos que consistirão, em síntese, no que se espera do candidato, cabendo ao mesmo desenvolver o tema com a profundidade esperada pela pós-graduação e demonstrando conhecimentos e domínio da bibliografia indicada. Na correção da prova também serão observadas as questões gramaticais e a adequação do vocabulário, desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo e argumentativo, coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Então, dê muita atenção para a sua preparação, tá bom? As listas dos candidatos habilitados para a segunda fase que tenham se submetido à prova de conhecimentos jurídicos, primeira fase, processo seletivo, serão publicados no site da FUVEST, eles colocaram a data. Os candidatos habilitados para a segunda fase, seleção pelo orientador, deverão obrigatoriamente anexar os documentos exigidos no item 12, sob pena de não participar da seleção. Os item 12, a gente vai ver aqui, ó. Vamos ver o que é o item 12. Os documentos para participar da segunda fase. Isso aqui está dentro daquela caixinha que a gente falou sobre o quê? Caixinha dos aspectos formais. Vamos ver o que é. O que você vai precisar juntar para participar da segunda fase? É o RG, ou carteira da OAB, CRNM, ou passaporte válido, diploma de graduação ou declaração da instituição de ensino superior de que existe a probabilidade de o candidato concluir graduação. Isso aqui é interessante, especialmente para quem está no 10º período, né, e quer concorrer a uma seleção de mestrado. Foi o meu caso. Eu fui concorrer a 3 seleções de mestrado no 10º período da minha graduação. E eu fui aprovado nessas 3 seleções que eu participei, que foi o mestrado em Direito da UNB, o mestrado em Direito e Políticas Públicas da UFG e o mestrado em Direitos Humanos também da UFG. Então, se você não tivesse formado, apresenta essa declaração aí que você está no último período. Histórico escolar da graduação, constando todas as disciplinas já cursadas. Diploma de mestrado ou de doutorado, né, no caso. Ah, Gustavo, mas eu não tenho diploma de mestrado ou doutorado. É se você tiver, tá bom? Se você for concorrer ao doutorado, aí você tem que apresentar do mestrado. Agora, se você está concorrendo ao mestrado, você não vai ter que apresentar o diploma do mestrado, porque você não tem ainda, tá bom? Vamos ver. Diploma histórico escolar são obrigatórios para os candidatos ao doutorado que não seja direto. Comprovação da aprovação no exame de proficiência em língua estrangeira aplicado pela FUVEST. Upload do arquivo com a dissertação de mestrado em PDF para os candidatos ao doutorado. Tá bom? A comprovação da língua estrangeira pode ocorrer pela instituição que lhe tiver otorgado o título de mestre ou doutor em direito, que seja portador, com a indicação da portaria, de reconhecimento médico e mediante a menção expressa tal proficiência no história escolar, respectivo curso ou diploma. Serão aceitas declarações dos programas. Pelo exame da FUVEST, realizado em 2020 e 2021, pelo exame da FUVEST a ser realizado em 2022, para quem for ingressar em 2023. Tá bom? Seu rendimento tem que ser entre 50% e 70% no exame de proficiência. Vamos seguindo. E informações também relacionadas à prova de proficiência. A ausência de documento vai implicar, obviamente, no cancelamento da sua inscrição. E aí a gente vai seguindo a segunda fase, que é a seleção, né, pelo orientador. Como é que funciona? Vamos ver. Então aqui a gente estava vendo só a parte de documento, né, dos documentos para você participar da segunda fase. Vamos ver como é que é a seleção em si, como é que é a avaliação. Então eles vão publicar, tem a data aqui, o edital com o número de vagas ofertadas por cada orientador, indicando área ou subárea, quando houver. Da mesma publicação poderá constar a informação de que 2 ou mais docentes credenciados da mesma área ou subárea realizarão seleção conjunta. Então pode ser que tenham mais de um professor realizando a seleção ali. Os candidatos habilitados nos termos dos subitens 11.17 e 11.17.1, bem como os candidatos que se apliquem às hipóteses do subitem 5.2, a linha B, deverão acessar a área do candidato no site da FUVEST e proceder à indicação do orientador ou conjunto de orientadores selecionados para análise do projeto de pesquisa, procedendo ainda à anexação do seu projeto de pesquisa em formato PDF. Ou então, você vai indicar o seu orientador, ou conjunto de orientadores, possíveis orientadores, e vai anexar o seu projeto em formato PDF. Gustavo, pode ser anexar em formato Word? Não, porque está exigindo PDF, tá bom? Na hipótese do subitem 13.1.1, o candidato deverá indicar os orientadores pretendidos, cabendo aos mesmos definir, por proximidade temática, qual deles orientará o selecionado. Aqui tem o prazo, não haverá prorrogação do prazo. O projeto de pesquisa deve necessariamente enquadrar-se em uma linha de pesquisa que esteja vinculada aos orientadores pretendidos. Dentre as linhas de pesquisas oficiais, que são aquelas que a gente viu lá no início do edital, os orientadores pretendidos deverão figurar
entre aqueles vinculados à sub-área de concentração, qual candidato se inscreveu. Aqui está falando que o edital com informações sobre os procedimentos adicionais, além da análise do projeto, que os orientadores adotarão para a seleção, entre os seguintes, prova, em razão das especificidades temáticas do projeto de pesquisa do orientador, entrevista de todos os candidatos inscritos ou entrevista de parte dos candidatos inscritos. Então, são esses os critérios aí adotados pelos professores. Aqui tem a data, entre 11 de 11 de 2022 e 30 de 11 de 2022, à medida que conclui a seleção, os orientadores do PPG indicarão os candidatos escolhidos através do site da FUVEST. Fala sobre a questão das vagas remanescentes. Lá no site da FUVEST vai estar a lista com os candidatos aprovados. Quem for aprovado tem que confirmar o interesse pela vaga, senão pode perder a vaga. Esse é um ponto importante. Só relembrando aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o projeto de pesquisa. Gustavo, como é que eu faço projeto de pesquisa? Claro que a gente está fazendo aqui a análise do edital, e eu precisaria de muito mais tempo para te ensinar a elaborar um projeto de pesquisa. Mais precisamente, eu precisaria de uma média de 17 aulas para poder te ensinar a elaborar um projeto do zero, elemento por elemento. É o que eu faço com os meus mentorados do GPS. A gente tem 17 aulas ali específicas no GPS, onde eu te ensino como elaborar o seu projeto do zero, como escolher o seu tema, como montar um tema, né, que seja congruente ali com o programa, como que você delimita esse tema, delimitação temporal, espacial, material, como que você elabora um bom problema de pesquisa, o que é um problema, o que não é um problema, o que é uma hipótese, o que não é uma hipótese. Então, eu trabalho com exemplos reais de projetos que eu mesmo desenvolvi para te mostrar na prática como fazer um bom projeto. E, além disso, eu te entrego um checklist para você aplicar no seu próprio projeto. Eu te forneço os meus próprios projetos como bônus para que você possa visualizar na prática projetos que foram avaliados, né, por diferentes programas de mestrado que tiveram uma nota boa, que foram aprovados. Então, é um módulo que a gente tem lá no GPS, o módulo 2, é um módulo muito completo, pode realmente te auxiliar. Então, fica a dica aí, quem tiver interesse pode estar conversando comigo posteriormente, porque é um módulo que com certeza vai te auxiliar aqui na parte do projeto de pesquisa. Então vamos seguindo aqui. Aqui são informações em relação ao interesse da vaga, que a gente já conversou. Vamos ver. Cronograma, pessoal. O cronograma está naquela caixinha que a gente falou de aspectos formais. Pessoal, coloque um despertador. Coloque um despertador, imprime esse cronograma, por quê? Porque o programa ele não vai te mandar notificação. Parabéns, seu projeto foi aprovado. Parabéns, você foi aprovado na prova de conhecimentos, na prova de conhecimentos específicos. Não vai. Eles vão divulgar lá no site e você que se vire para olhar. Então, fique atento com datas, tá bom? Datas são muito importantes para você não perder. E aí, a gente vai seguindo. As datas. Recursos, tem as informações dos recursos. Então, caso você se sinta injustiçado, né, com alguma nota, você tem a possibilidade de recorrer. Tem um prazo aqui. Tem as disposições finais, inscrições. Basicamente é isso, pessoal. E com isso, a gente conseguiu aqui passar pelos principais pontos desse edital. É claro que tem o edital complementar, né, que é o edital da prova de conhecimentos específicos, ali em língua estrangeira, mas aqui a gente conseguiu matar, né, os principais pontos. A gente conseguiu ver que são basicamente 3 etapas para esse processo seletivo e que você deve se preparar de uma maneira adequada. Se você realmente quer sua aprovação, principalmente considerando que a USP é um dos 3 melhores programas de mestrado em Direito do Brasil, nota 7, você precisa de uma metodologia adequada de estudos. Você precisa ter acesso a um mentor. Quando eu fui aprovado em 3 mestrados, eu tive acesso a um mentor. Uma pessoa ali que me orientou, que me deu as coordenadas para que eu pudesse estudar de uma maneira adequada, de uma maneira eficaz, tá bom? Então, invista em você, invista em um programa de mentoria, né, aprenda um método que já funcionou, que já deu resultados, e obviamente, atrelado à sua dedicação, porque não basta, né, você ter um método correto se você não tiver dedicação. Da mesma forma, não adianta se você ter dedicação se você não tiver um método correto. Então, essas duas combinações entre dedicação e método certo, com certeza, tem um grande potencial fazer com que você consiga atingir a sua aprovação, tá bom? Então é isso, espero que esse conteúdo aqui tenha te auxiliado. Lembrando que as minhas redes sociais, meu Instagram é o @assisgustavo_, e o meu canal do YouTube é o Assis Gustavo. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. É um programa de mentoria que é o GPS da aprovação no mestrado, para acelerar a sua aprovação. Se tiver interesse, pode estar conversando comigo, tá bom? Grande abraço.